Boa tarde. Fixe. Ok, então bora, vamos começar. João, ias dizer, desculpa. Ok, tudo bem. Olá, Luís. Portanto, pronto, é isso, exato. Nós, quando terminámos a última hackathon, houve aquela questão do lado do front-end do Parlamento, que estávamos a ter aquele pequeno bug. Eu depois, entretanto, desde essa altura para cá, pronto, consegui resolver esse bug e também e criei uma tabela simples onde estava aqueles dados que já estávamos a consumir no dia da hackathon, consegui pô-los numa tabela e tínhamos a tal tabela das iniciativas, mas pronto, se eu entretanto depois conseguimos mostrar, partilho. Entretanto, depois também... o staging. Ok. Depois, outra coisa. Pronto, Já só tinhas que feito entretanto... aquela Exatamente, do cena do hemiciclo. hemiciclo. Pronto, eu depois entretanto andei lá à procura lá no Internet Archive, da questão lá do hemiciclo, e tentei perceber como é que eles estavam a criar lá pronto, na prática o hemiciclo, consegui perceber aquilo, mais ou menos, mas pronto, mas o que é facto é que, pronto, consegui passar para o nosso lado e basicamente criei um React Component que no fundo é o hemiciclo, e o hemiciclo simplesmente recebe os deputados que a nossa API futuramente irá providenciar, e desses deputados depois irão ser populados nos assentos correspondentes. Em relação à disposição... a minha mensagem, às tantas eu Desculpa, tinha posto lá no grupo. Esse React Component é uma das coisas que era fixe pôr no repositório, o Tools for Democracy, que é o tipo de coisa que depois é fixe para ser reutilizado por outras pessoas. O que é que achas? Sim, ok. Sim, tudo bem, pode ser. Ok, sim, está bem. Mas pronto, depois, entretanto, não tinha visto a tua mensagem, desculpa, mas sim, mas acho que faz sentido e depois é possível ser aquilo, entretanto, vai... Era mesmo o tipo de coisa que eu tinha pensado que nós usamos, não é, para nós, e depois pode ser útil para outras pessoas que queiram fazer coisas parecidas, não terem que estar a começar do zero, já terem estes elementos. Ok, tudo bem, pronto. Aquilo depois é feito ali uns cálculos com a questão dos lugares, mas era possível depois isso ser parametrizado e depois, conforme o número de lugares que tu passavas, etc., aquilo depois iria criando mais ou menos, tendo em conta a estrutura do hemiciclo. Mas pronto, é porque este aqui, neste momento, que era o que o outro já fazia, ele tem em conta que são 230 lugares e 6 filas, e depois ele basicamente faz ali uma data de cálculos com o pi e tudo para calcular o range de cada círculo. Pronto, tem ali umas partes assim um bocado mais maradas, digamos assim. Mas pronto, resumidamente aquilo depois o objetivo, depois de ter conseguido fazer isso, o que eu queria propor era como é que nós consideraríamos a disposição dos deputados. E o que eu pensei na altura, eu tenho um screenshot tirado desse hemiciclo com o que eu sugiro que possam ser as posições, em que, ou seja, por exemplo, recebemos os 230 deputados, temos acho que são 7 ou 8 partidos, já não me lembro. Pronto, e desses partidos, a condição que punhamos era que, por exemplo, na fila da frente ficavam sempre sentados os líderes parlamentares. Ou seja, tínhamos que, depois era fixe a API, por exemplo, ter isso, que é algo que nós depois tentamos, se vale a pena ser a API a providenciar ou depois é feito pelo front-end, porque no Parlamento, na API do Parlamento, no JSON, naqueles JSON gigantes, não é definido o líder parlamentar de cada bancada. Obviamente nos partidos com menos representação, como Livre e PAN, só existe um deputado, portanto é fácil. Os outros todos, pronto, não sabemos. E através do Parlamento... Deixa-me interromper, dizer que não consegues saber qual é o líder de cada bancada pelos JSONs que fomos recebendo? Sim, certo. Ou seja, ele pode estar no outro lado, mas pelo menos vou dizer, na zona dos deputados, onde temos a informação dos deputados, não vem esse líder parlamentar. O líder da bancada parlamentar, certo? Certo. Nós no endpoint que criámos no hackathon, conseguimos buscar essa informação lá e já está exposto no endpoint. Criámos que depois não sei se mais para você mais. Novo. Endpoint novo. Na outra legislatura?
Estás a falar daquele endpoint para a legislatura, não é, Luís? Sim, exatamente. Mas por acaso esse endpoint não der jeito, essa informação exatamente diz-me jeito porque é lá que temos de buscar isso. Mas não, se estava noutra zona, mas isso existe. ok, pronto, exato, sim, tens razão, peço desculpa, não, exatamente, tens razão, ou seja, isso, nós estamos já arranjamos isso nesta legislatura, já não me lembrava desse endpoint, mas já, está certo, fomos isso, pronto, então, ok, podia ser melhor dada essa informação no sentido em que nós tínhamos a lista de deputados e depois cada deputado, se fosse um líder parlamentar, tinha essa informação dentro do deputado, estás a perceber, como uma característica desse deputado, mas tudo bem, mas também para já está assim, está fixe, dá para usar. Portanto, voltando à estrutura do Parlamento, aquilo seria, os líderes parlamentares seriam sempre sentados na primeira fila e depois, e pelo menos atribuíamos 2 lugares por fila, ou seja, e depois existe a estrutura da esquerda para a direita, que eu também tenho a ter isso em consideração, ou seja, a estrutura da ordem dos partidos, porque aquilo, o hemiciclo, as bolinhas ou os círculos são construídos, aquilo é um SVG na prática, são construídos da esquerda para a direita e, portanto, automaticamente o primeiro partido a ser tem uma lista que é uma espécie de uma lista com as siglas dos partidos e, portanto, o partido mais à esquerda será o Bloco de Esquerda, o partido mais à direita, neste caso, seria o Chega. Portanto, depois ia correr os outros todos. E, portanto, atribuiria 2 lugares, neste caso, colocaria como primeiro partido o Bloco de Esquerda, colocaria o líder parlamentar e depois, se tiver espaço para mais um lugar, é colocado esse segundo deputado ao lado tendo conjuntos de 2. E depois o objetivo seria, os deputados só têm um, é colocado um, o que tem entretanto mais e que ocupa as bancadas todas para trás, conseguem ter mais um par de 2 ao lado, ou seja, em vez de terem só 2 passam a ter 4, se ainda tiverem mais espaço para os deputados, entretanto aumenta-se mais 2, passam a ter 6 e portanto depois é possível que depois na primeira bancada tínhamos, por exemplo, 2 do Bloco de Esquerda, 2 do PCP, quando digo a primeira bancada, desculpa, a primeira fila, 2 do Bloco de Esquerda, 2 do PCP, depois vai um do LIVRE, vai um do PAN, depois o PS consegue manter mais na mesma bancada, o PSD consegue mais um bocadinho e depois termina com 2 do Iniciativa Liberal e 2 do Chega. Mas pronto, eu depois, entretanto, conseguindo partilhar aqui o screenshot que eu fiz com vocês, pronto, era só para ser isso, porque senão, de outra forma, não sei, há possibilidade de organizarmos isto de outra forma, mas depois acabamos por colocar talvez depois muitos os deputados, ou seja, de forma muito estática no hemiciclo, e depois o que é que acontece no futuro, quando conseguimos previdenciar informação relativamente a outras legislaturas, a legislatura muda e a organização da bancada muda por causa do número de deputados de cada partido e os próprios partidos acabam por alterar e depois partiria isso tudo porque estávamos demasiado estáticos em relação a esta legislatura atual, que é os dados com que estamos a trabalhar agora. Okay, mas depois podes pôr isso lá no Discord. Depois sim, põe. Eu cheguei agora à casa, estou aqui tenho que buscar o computador e eu meto lá no grupo. Eu vou fazer um canal, se calhar tipo um canal de equipa ou assim. Acho que temos canais a mais. Pois sim, nós temos este projeto de Parlamento, mas ele, entretanto, com a Hackathon e com o pessoal a juntar-se e com as diferentes, digamos, os diferentes workstreams, acaba por, se calhar, depois o canal do projeto de Parlamento ficar assim um bocadinho sobrecarregado, mas sim. Eu vou ver como é que posso organizar isto para ser mais fácil de perceber. Eu vou calar-me um bocado agora e vou procurar a screenshot. Eu depois só tinha uma dúvida. Que, pronto, será que depois seria possível, por exemplo, haver alguma ordenação através do API em relação aos lugares? Por acaso... Desculpa. Diz. Não, responde. O que eu penso que o Francisco está a perguntar é, ou seja, ias buscar os deputados e o deputado vinha com um lugar fixo, não era? E depois assim nós do nosso lado atribuímos logo o lugar àquele candidato. Porque eu acho que seria uma também bolsa. Podia ser. A minha questão é só, imagina na legislatura 14 havia o deputado João Coelho que estava no PSD e depois, pronto, poderia não acontecer, mas por exemplo eu poderia ter um lugar
eu tinha um lugar na legislatura 14, imagina, um lugar, era o último deputado, imagina, do PS. E depois, para a legislatura 15, o PS tinha perdido deputados. Eu, por acaso, tinha sido colocado lá, mas eu era um deputado que antes o meu lugar era o 200, só que o PS perdeu candidatos e agora só tinha 150 lugares. Eu era o mesmo deputado, mas acabava por 2 legislaturas diferentes estar com 2 lugares diferentes, tendo em conta que, pronto, foi o resultado das eleições naquele tempo. Eu também pensei um bocado nisso, mas depois iríamos estar a atribuir um lugar a cada deputado e o deputado pode continuar de uma legislatura para a outra, ou pode eventualmente, sei lá, não sei se acredito que já tinha havido casos de deputados que possam ter mudado de partido ou algo do género, e pronto, isso aí De qualquer acho formas, João, acho que a questão dos lugares também não é, assim, a mais importante de todas, não é? É fixe tentarmos pôr isso direito, mas depois todas as outras funcionalidades que vocês já tinham pensado, ver as votações e assim. Acho que assim Sim, era algo mais exato, era algo só mais estético. A única, a minha ideia aqui com isto era pelo menos garantir esta estrutura e fazia com que, se eu acedesse ao site hoje, o site ao carregar, o resto dos deputados, tirando os líderes parlamentares que estão na primeira fila, o resto, a estrutura, ou seja, a posição dos deputados de um determinado partido, seja à esquerda ou à direita, mantinha-se a mesma, mas os lugares dos deputados alterariam-se. Portanto, tu carregavas o site hoje, a ordem era diferente, apesar de eles estarem todos no mesmo sítio, mas um candidato que podia estar, um deputado que podia estar na fila 5, se eu carregasse o site amanhã, podia estar ao lado do líder parlamentar na fila 1, por exemplo. Pronto, a questão depois era também dar esta aleatoriedade e na prática eles depois também acabam por mudar assim um pouco de lugares. Mas pronto, sim, era só isso porque era uma forma de conseguir mostrar os deputados e não estar a fazer assim algo tão estático. Mas pronto, vamos calar, já estou a falar. Não, de todo. Então é do teu lado, Francisco, também estiveste a trabalhar aqui no bocado no design, foi isto? Acabei por não conseguir assim, acabei por não trabalhar em grande coisa, mas fiz algumas modificações depois no Hackathon. Vou mostrar primeiro um esboço que eu gostaria, pelo menos houvesse sugestões de como aumentar. Deixa-me só pôr a compartilhar. Cá está. É para a utilização. Ok. Não, acho que já deves conseguir. Ok. Vou só... cá está. Ok. Isto é o que eu consegui fazer na altura. Conseguem ver já agora? Desculpem. Sim, Francisco. Ok. O que eu fiz foi... O que eu sugeri, pelo menos, fazer foi, pronto, colocar já a parte do hemiciclo. Aquelas partes que nós já tínhamos combinado e depois eu coloquei uma parte de cima com informações de... Aquela parte básica de quando está numa landing page, apareceu logo essa parte. Não sei se poderia considerar, por exemplo, mostrar logo o hemiciclo. Não sei Acho que faz sentido. Depois falta a parte das votações, não é aquilo que já tinhas feito no Figma. Sim, a parte que já tinha feito no Figma. Vou só alterar. Mas como é que se ligaria a partir daqui? Seria também a parte desta página? Espera aí. Cá está. Pronto. Pronto, eu criei 3 páginas. Esta página, pronto, ainda não está em foco nenhum. Mas o que pensei fazer é o seguinte. Por acaso eu só acabei por não acrescentar nada, porque aqui não tem ilustração, tudo bem, mas aqui também depois foi muito complicado tentar encontrar uma maneira de fazer um hemiciclo, porque senão ia ter que simplesmente estar a acrescentar círculos e, enfim, ia ficar um bocado mal, depois... Sim, claro. Pode só pôr uma imagem, tipo a que o João pôs agora no Discord. Claro, vou só para interromper, mas, enfim, mas pronto, ainda está a ideia que depois eu posso tentar fazer isso. Não sei se tem... Acho que faz sentido isto como o caminho aqui para a equipa do front-end. Ok. Já agora só mostrar a página da direita que tens aí também.
das iniciativas? Como Ah, é que está a ficar? por acaso eu não mexi. Por acaso uma coisa que eu poderia ter mexido, por acaso eu depois pensei, para caso que esqueci, foi que eventualmente a pessoa pode estar interessada em saber, ok, mas o que é que essa iniciativa é sobre? O que é que está nesse documento? Só que eu acabei por não acrescentar. Mas o que acontece? Tem a página de iniciativas parlamentares, tem uma parte de pesquisa, depois tem uma navbar, por acaso ainda não está funcional, número de deputados, mas que depois, obviamente, vai ser funcional. Só que depois, por exemplo, se eu carregar aqui, vai aparecer o tipo de iniciativa, neste caso um projeto de resolução, e o título, depois os grupos parlamentares, neste caso só um, e depois os autores, aqui. Depois, por acaso eu só pus na votação da originalidade, mas o que eu poderia pensar em fazer é fazer com que essa navbar não, essa modal fosse scrollable em cada fase. Já que num dado momento, pelo menos no momento do hackathon, o API dava separado, não por iniciativa, mas sim por cada fase da iniciativa que passava de votações. Por exemplo, poderia haver 2 tipos de votação da mesma iniciativa, só que estavam separados no API. Não sei como é que está agora, mas pelo menos nessa altura estava assim. E tu, eu ia sugerir, quando tiveres a fazer estes designs, para não pensares muito que a API tem e não tem hoje. Assume que o que é que vais precisar, depois nós já conseguimos arranjar a forma de atender esse pedido. Ok. Mas pelo menos na parte da votação, o que eu fiz foi uma parte, duas partes do favor e contra, bem maior, porque já que são as partes que de facto influenciam o voto, pelo menos exceto em algumas circunstâncias, por exemplo, mudanças de Constituição, mas isso, exceto algumas circunstâncias, por exemplo, as mudanças da Constitucional, exato, revisão constitucional, esse é o termo correto, em que, pronto, precisas mesmo de exatamente de 2/3 dos votos e contam as abstenções, se não me engano, como se fosse contra, certo? Não sei se estou certo em relação a isso. Mas depois também pus uma abstenção porque, simplesmente um bocadinho menor, porque acaba por não influenciar assim tanto no voto, mas que ainda assim é muito relevante. Depois abaixo coloquei o resultado de tal votação. Há uma questão? Aqui nesta parte de tabuado, faria sentido também. Eu não estou a ver como é que podia pôr. Estava a pensar facilmente ver as aprovações de cada partido aqui, mas se estou a pensar se eu quisesse facilmente ver, ok, e seja essas medidas, consigo ver facilmente que um partido A aprovou ou não aprovou. Mas para isso acontecer, tínhamos que criar mais umas 5 ou 6 colunas, se calhar, e não ia ficar elegível. Mas pelo menos a questão de estar aprovado ou não estar aprovado, ter uma coluna com o Estado, se calhar podia fazer sentido. Aprovado, recusado, ainda em fase de. Portanto, o que é que seja a fase antes disso, enquanto estou na fase de decisão, não sei qual é o termo concreto para isso. Se calhar pelo menos isso. Ok. Tipo de informação que podia ser útil. Só a ver elas. Depois disso eu, pronto, acabei por não fazer mais grande coisa em relação ao Figma, em relação ao design do projeto. Tenho que fazer aqui uma lista dos nossos to-dos também, um bocadinho Ui. aqui, quando vamos falando destas coisas. Se calhar pôr também alguma documentação. Se calhar criar aqui uma página no Notion ou assim. E depois usamos para isso. Como é que está aí? Está aqui o José. Olá, José. Bem-vindo. Olá, malta. Desculpem o atraso. Olá. Estás fixe? Não, tranquilo, tranquilo. Olha, estamos aqui a falar um bocado aqui de trabalho das coisas do Parlamento. João estava aqui a falar, depois Francisco agora aqui a apontar a Luís, por acaso tinhas tu e o outro Luís e o Fábio se tinham visto mais Posso alguma tirar coisa agora? Sim, força, força. Se tinham trabalhado aí mais nos endpoints da API. Do meu lado, eu fiz literalmente zero, sendo 100% sincero.
A gente está agora a ver aqui em termos de umas requests, acho que não há comentários ainda, porque também não sei bem se chegou a ser revisto. Tipo, Aquele endpoint novo ainda não está merged. não, mas também não há comentários, portanto não sei se eu peço-me com nomes. O Luís, né? Luís. O dono o criador do projeto original, que está no GitHub dele. Ele chama-se Luís, não Esperem chama? um toque ao Luís para ir aprovar. Sim. É o clássico. Ir Mas atrás também não das dei um pessoas para toque, também aprovarem não o lhe pull perguntei request. nada no Discord. Só para dizer uma coisa, é só em relação a essa questão da aprovação do pull request, eu por acaso não sabia que estava dependente de revisão, mas se calhar tendo essa questão de a malta se calhar depois ou não vê ou depois pode não, se calhar esquece algo do género, se calhar até valia a pena termos um canal onde podíamos partilhar o link, olha malta, fiz isto, pronto, depois mete-se o que se fez na descrição, pode-se pôr do pull request, mas tínhamos um canal para, por exemplo, partilhar as revisões dos pull requests e se o pessoal, conforme ia vendo, depois podia fazer a revisão. Eu por acaso não sei, passou-me, nem sabia que estava, mas podia ser uma cena fixe. Ponham lá no canal. Acho que tinha posto no Discord do Hackathon, lá o link para umas requests, mas percebo. Não foi isto na altura, por entretanto. Podes pôr no geral. Depois eu arranjo um canal. Vou descobrir aqui. Arranjar um community manager que perceba, seja expert em Discord para organizar aqui os nossos canais. Se conhecerem alguém, queira juntar-se aqui a nós. De qualquer forma, eu sempre pensei nisto, até principalmente na primeira semana, quando volto sempre a pensar na questão de quase um revamp grande a todo o sistema de dados. Eu sei que eu ensinei várias vezes quando estávamos lá. Começo a imaginar, pronto, ter uma base de dados em que tudo tem entidades, tudo tem IDs, tudo tem nos vários fáceis de fazer. Tendo essa base de dados feita, qualquer endpoint novo que seja preciso fica a uma distância de minutos. Como está agora, qualquer endpoint novo que seja preciso, é preciso ir ao updater, criar, pré-postar os dados todos para ter um formato específico para a API conseguir ler aquele formato. É muito difícil qualquer nova feature ou endpoint seja preciso. No fundo, a primeira coisa é fazer aí um modelo de dados, não é? Sim, basicamente, pronto. Acho que aqui vai ser um misto de ir desenhando teoricamente como é que seria e começando a fazer, perceber que há mais use case que não nos lembramos, portanto vai ser sempre um bocado iterativo, mas pronto, é o quase modo startup, né? Esboço, tentar fazer, bater, demorar um bocadinho e andar umas semanitas nisso. Quando vai ser aqui na nossa eu imagino, lista, é deputado, é uma entidade deputada, entidade de partido, entidade iniciativa, entidade não sei o quê, portanto, bancada parlamentar tem uma entidade que liga a uma série de outras entidades. Portanto, se calhar ficar com uma base de dados relacional absurdamente gigante, pode ser difícil manter, então já podemos ir. Mas também vamos indo. Vamos indo e vamos vendo. Mas se calhar, pronto, não sei que haja alguma alternativa, posso tentar começar a fazer esse esboço e trazer a proposta para aqui. Obrigado. Depois, quando tiveres qualquer coisa, põe lá no Discord e assim vamos vendo assim. E assim também comentamos todos e podemos discutir. Acho que é uma coisa até divertida. Sim, para não vou ficar tipo assim 2 meses, eu peço uma proposta toda para vocês não gostam e depois ou não têm coragem de dizer que não gostam, ou têm que ficar com uma coisa que não querem para o resto da vida. Não. Eu, se tiver qualquer coisa, eu vou mostrando os vossos. É importante. Boa. Ok. Então, olha, da minha parte eu vou ver se organizo aqui as nossas tasks, escrevo aí em algum lado, que também depois nós nos organizamos um bocado melhor. E tenho que rever aqui ainda da homepage algumas coisas, por exemplo, aquela página das eleições, que era a nossa página principal, agora ficou sem estar linkada em lado nenhum. Isso tem que ver, se calhar depois contigo, João, ou com o Luís, como é que conseguimos. Aquilo ainda está a correr no Heroku, mas não está linkado em lado nenhum. Como é que conseguimos pôr O que aquilo queres dizer no com RTL? linkado em lado nenhum? Ou seja, não se consegue aceder ao site, é isso? Não? Quer dizer, aquilo se calhar dá para aceder com...
Tenho que ver se há algum link no Heroku, mas há de ser tipo um link de género. Um ID gigante do Heroku ou qualquer coisa assim. Se calhar temos que por aquilo passar para algum URL nosso. Ok. Ok, uma questão também em relação a. Pronto, começamos assim com estas tarefas todas, vale a pena termos um Trello board ou algo assim do género para irmos. Pois Pronto, era isso que eu mesmo que não estava a seja dizer. coisas para fazer agora. Desculpa, não ouvi então. Não, antes quando eu Desculpa. estava a dizer de organizarmos as nossas tarefas. Acho que sim. Ok. Sim, é isso, porque mesmo que alguém se lembrasse de alguma coisa, pronto, íamos adicionando a um board e depois tipo. Pronto, podia ser um trabalho mais de algo de Heroku, ou uma coisa mais para o front-end, ou se calhar outra coisa mais para o site, ou para a API, ou algo do género. Identificávamos e depois lembrámos de alguma coisa e ficava lá. E às vezes, por exemplo, até nestas reuniões podia ser bom, tipo alguém, olha pá, não me lembrei de fazer isto, ou não tive tempo, tudo bem, mas entretanto desta semana lembrei-me deste ticket, escrevi isto, pá, acho que isto podia ser feito nesta altura, pá, e nós, ok, discutíamos aqui na reunião, podíamos usar para isso, e depois ficaria uma tarefa para alguém depois, entretanto, ao longo destas 2 semanas, quem conseguisse pegar, ou se pudessem depois juntar isso, Yeah. pegava-se Olha, nessa tarefa. o que é que acham de usarmos o Notion para isso? Assim podíamos pôr lá a documentação também. Sim, se der para fazer isso, eu não tinha conta, criei agora para quando mandaram o convite na Hackathon, portanto já lá estou. Não, fui eu Não que consegues ter um convidei. conceito de board e aproveitar que está-se lá com outros. Eu costumo usar Sim. Notion muito mais para documentar notas. Não, também dá para fazer isso. Então está ótimo. Para mim, Depois eu também evito assim, concordo. Também concordo. Só deixava uma nota que é, costumo fazer isto de vez em quando e o principal desafio de uma desses boards é que 2 meses depois, 90% das tarefas que lá estão já são outdated, já não servem para nada, ou já ninguém sabe o que é que Fazer são. de limpeza. Vai ser isso, pronto. Não. Acho que não há muito como fugir, acho que vai acontecer, mas pronto, não deixar que isso afete muito, acho que faz parte do processo. Eu concordo. Mas sim, Temos que entretanto, fazer depois a temos que ir limpeza. falando. 3 em 3 meses vai tudo para o backlog. Exato, é isso, fazemos Fica isso. lá. Há pouco acho que isto Frozen. criamos tarefas de novo, acho que vai ser mesmo isso. É isso. Então, depois confrontamos as pessoas. Então, tinhas criado aqui há 3 meses esta tarefa, nunca mais disseste nada. Pois, desculpa lá, isto entretanto passou. Mas ok. Pronto, eu entretanto, desculpa lá, mas vou ter que ir, eu depois posso partilhar. Pronto, aquilo que eu estava a falar do Parlamento foi aquilo que eu partilhei no canal do Projeto Parlamento no Discord, que era aquela organização assim, mas pronto, mas também se isso não. Já está fixe. Depois pomos isso no repositório, crias um novo, ou se quiseres crio eu, diz-me como achas melhor. Para tudo for democracy, não é? Pomos lá esse componente e fica o primeiro, e depois vamos com componentes que sejam reutilizados. Ok. Fixe. Está bem. Pronto, é isso. Pronto, até para a próxima reunião. Sim, pronto, posso olhar assim um bocado a ver se conseguia resolver essa questão da distribuição dos deputados, e pelo menos deixar aquilo, pronto, fazer uma merge dessa branch onde está este trabalho e depois, pronto, depois lá está, depois depende um bocado se entretanto fôssemos adicionar alguns tickets isso, não sei depois, entretanto, o que é que poderia pegar, não sei se é mais para a parte da API ou se entretanto continuava com o front-end, mas pronto, depois também depende do que houver para fazer, mas Era fixe trabalhar aí nessa primeira versão da homepage. E o Luís, e os Luíses e o Fábio. O outro, Mais na API. pois, o outro, aquele rapaz que trabalhou comigo na Hackathon, Tiago, tens falado com ele? era o Tiago. Não, era isso. Eu não sei se ele está no Discord, se não. Tá. Dá-lhe um toque lá. Tá, ok. Então pronto. Também a ver se mandava mensagem ao João, que pronto, pudesse ser que ele tivesse mais disponibilidade agora e também lhe falava do que estávamos a fazer, que ele é que é o master do front-end. E dava jeito ajudarem aqui este náufrago. Olha, então pus aqui para
do teu lado, ver aí o repositório, para pôr este React Component, trabalhar na primeira Certo. versão da homepage. Do meu lado, criar o Notion para todos gerir tarefas e ver aqui como é que podemos simplificar os canais. Francisco continuar a trabalhar ali nos designs da homepage. Yeah. Do lado do Luís, a ver se consegue fazer o merge e trabalhar na API com o Luís e o outro Luís e o Fábio. Pá, se me deixas chamar E por aí, fazer a não me sugestão do importa, modelo de ok? dados. É que estão lá aqui os outros vídeos. Yeah. E era fazer Yeah. a sugestão do modelo de dados. Sim, depois passa a ser uma foco. Se fica como a desfrutar, vou olhar definitivamente para isso. Yeah. Boa. Fixe. Fixe. Olha, obrigado, João. Não percebi uma coisa, João, só uma coisa. Tu desligaste aquele bot, mas aquilo continua a funcionar. Foi isso, basicamente. Isto dá para ver o meu nível de skills nisto. Não, porque, ou seja, aquilo no Heroku estava, aquilo está tudo dentro de o que eles chamam lá um dyno, ou seja, uma espécie de uma instância que corre aquilo. E eu desativei esse dyno, tanto que aquilo ficou, pronto, ficámos sem base de dados, sem nada. Pronto, eu ao desativar o dyno, tenho aquilo tem dois plugins, um para aquele scheduler que no fundo está programado para às 8 da noite ir lá ver como é que está o portal e ver se há coisas novas, e a base de dados para guardar o último post, para poder ter aquela validação. Eu desativei aquilo, e aquilo antes, quando eu tinha aquilo desativo, não funcionava, só quando ativei aquilo. Tanto depois com a base de dados há aquela questão daquilo que eu estava a dizer, dos 7 euros mensais por causa Sim. Estamos-te a perder. Alguém está a ouvir, João? Agora está mesmo náufrago. Pronto, olha, malta. É isso, José. Tudo fixe? Tiveste aí a pensar mais alguma coisa? Não, confesso que não me dediquei muito tempo. Por acaso estava agora a falar no Discord que o Miguel Gomes levantou lá a questão do base row. A minha ideia até seria, tendo isto fechado, a ferramenta, levantando a dúvida do Airtable, era pegar nos dados todos que nós temos das eleições de 2022 e ter isso seja no Airtable, seja no base row. Para que depois também, primeiro, um cenário ideal, se calhar, fazer já a ligação que é ou consumir diretamente do site do Airtable por API ou do Base Row, ou uma coisa que foi, agora está-me a escapar do nome, o Luís, exato, que ele sugeriu, que até poderíamos, por algum motivo, querer ter uma task para ir buscar esses dados e meter, por exemplo, exportar para JSON ou algo assim e meter no repositório, presumo eu, para estarem públicos e facilmente acessíveis. Mas basicamente o ideal, a meu ver, seria montar esse setup para que agora, até quiçá vindo das eleições europeias de 2024 ou nas de 2026, nós já temos um sistema montado em que depois é ter malta, e isso assumo que seja mais abrangente para a comunidade, ter malta a ajudar a preencher os dados dos candidatos pelo país todo, e já termos isso num formato no qual aquilo é basicamente plug and play, tipo pumba, já está a informação toda lá disponível, ou seja, usar isto como trial run para que depois seja relativamente, a parte morosa ser a introdução de dados, porque de resto o sistema já funcionar. Ok. Boa, olha, quando fizeres isso, se calhar podes só carregar alguns dados para experimentar, perceber como é que, não é? Não, Não precisa ser com tudo de uma vez. Já fiz isso. Aliás, o teste inicial que eu fiz foi com os dados de Mas eu estou a dizer a parte da 2022. ligação, pois. Sim, de ligar ao site, por exemplo. Sim. Isso pronto, já teria que ver com outra pessoa, talvez o Temos que ver Luís. com o Luís. Sim. Luís Silva. Ok, boa. Fixe. Temos que ver com ele então. Estamos-lhe um toque ali no Discord.
A ver se ele também disponibiliza ali os dados que o pessoal estava a pedir para fazer análises na base de dados de votos e assim. Ok, olha, da minha parte acho que é isto. Muito fixe. Vou escrever lá aqui as tarefas, depois escrevo lá no Discord e ponho numa página do Notion. Estava a fazer lá um board. Todos next e assim. Sounds good? Sounds like a plan. Feito. Boa. Também estou aqui a ver ainda datas Sim. para uma hackathon em Lisboa. Neste momento estou a olhar para 16 ou 23 de setembro. Se por acaso vocês estiverem a pensar em ir a Lisboa, já ficam com esses números. No princípio é um desses dias. Já é sempre um sábado, não é? Sábado. Sim, eu tenho, pronto, pensei em sábado sempre porque acho que é mais fácil durante a Sim, sim, semana sem para dúvida. trabalhar. Boa. Então é isso, malta. Olha, foi muito bom ver-vos outra vez. Obrigado. Ok. Esta reunião é mais ou menos o quê? Quinzenal, é mensal? Sim, olha, nós fazemos 2 em 2 semanas, quinzenal, a esta hora. Depois também, se houver outro horário que prefiram, digam-me. Em princípio, esta aqui estava a funcionar bem para nós, mas podemos sempre pensar noutros. Fazemos 2 em 2 semanas, sim. E já conseguiste adicionar, Luís, o calendário? Estou a tentar agora outra vez. Eu tinha tentado para o telemóvel, foi porque não me deu. Agora estou a tentar para o PC. E Vê lá. José, também recebeste o invite, não foi? Sim, o que tu me enviaste eu já tenho acesso. Se tu alterares à partida, não vou ter essas alterações, mas vou assumir que se mantém relativamente estável, por isso eu já fico com aquilo no meu calendário, pelo menos Deixa eu para mudar o evento, não altera no teu também. eu Queres tenho a também, ideia que não, porque pá, eu não uso o Google Calendar ou não uso conta Google para gerir calendário e o que tu me mandaste foi um ICS. Eu não tenho certeza se atualiza, mas seja como for, pelo menos para já para esta recorrência, Sim, também para já não tenho a minha questão resolvida. mas já deu, claramente era para o meu telemóvel. Pô. Fixe. Top, estamos all set. Vou fazer aí o Notion e vamos estar ainda mais all set. GG as coisas. Boa. Então vale, um abraço a todos. Até o resto de uma boa semana. Um bom fim de semana. Tchau. Valeu, obrigado Tchau, um igualmente. abraço. Tchau. Abraço. Tchau a todos.